Todo mundo que vê o Dr. Valdir Braga correndo hoje acha que eu comecei fazendo majors, comecei fazendo maratona sub-3, não é verdade? Mas a história não é nada disso. Eu já fiz muita cagada quando eu estava começando a correr e hoje eu vou contar essa história para vocês. Foram muitos erros que se tornaram aprendizados e hoje eu procuro não errar mais. Bora ver como é essa história? Vem comigo. Eu sou o Valdir Braga e esse é o nosso canal Corrida e Performance. Bora! Bora lá, pessoal! Quem me conhece, quem me acompanha há pouco tempo aqui no canal, acha que eu já nasci correndo, não é verdade? Hoje eu tenho 45 anos, mas eu comecei a correr com 37, isso mesmo. Fez 8 anos que eu corro, que eu decidi abraçar a corrida como um estilo de vida. Eu era um cara da musculação antes, treinava forte, maromba, pesado, fortão, gostava de malhar, de ficar musculoso mesmo e tal. Eu cheguei a pesar 80 quilos, com 5% de gordura. Deve ter uma foto por aqui mostrando como eu era. E treinando musculação, naquela vibe maromba mesmo, alimentação certinha, frango, batata doce e tal. O que aconteceu? Pá, machuquei meu ombro. Isso era em 2017. E quando eu machuquei o ombro, eu falei, e agora? Agora eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa me manter minimamente com um certo condicionamento. Vou fazer um cardiozinho. Era um sábado de manhã, fui para a academia que eu treinava, cheguei lá, uma galera estava se acumulando assim na sala de spinning e tinha uma personal lá na academia que estava dividindo a galera. Aí eu cheguei e perguntei o que vai rolar aí. Ela me falou, olha, a gente está com um desafio aqui hoje, quer participar? Eu falei, quero. Então a gente vai pedalar 30 minutos aqui na sala de spinning, vai para a esteira e corre 5 km. E aí vai ter premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Opa, hoje é o meu dia, bora, tô dentro. Sentei lá na bike, quando eu tô ajustando o banco da bike, chega um coroa, 62 anos, era o pai dela. Ela chegou pro coroa e aí, ajeitando o coroa na bike do meu lado, virou para ele e falou, pai, aqui ó, para desafiar o senhor, só tem aquele cara ali e aquele cara ali. E eu do lado dela aqui, eu me senti um merda. Falei assim, tá certo. Então quer dizer que é só aquele cara ali e aquele cara ali para esse coroa aí. Eu vou dar o sangue aqui hoje. E aí a aula de spinning começou, 30 minutos igual para todo mundo. Bora pra esteira, bora. Quando chegou na esteira, eu deixei a minha alma naquela esteira. E sabe qual foi o resultado? Os dois caras que ela tinha indicado ficaram em primeiro e em segundo, o bendito pai dela em terceiro e eu em quarto. Falei, caramba, que vergonha que eu passei aqui hoje nessa academia. Isso não vai acontecer nunca mais. No outro dia, e aí é o dia que eu digo que eu dei o start na minha vida de corredor, dia 5 de fevereiro de 2017, eu saí para dar uma volta de 4 quilômetros aqui no bloco onde eu moro. Cheguei morrendo, suando, ainda pesadão. Eu pesava quase 80 quilos, como eu falei para vocês. Era todo músculo? Era, mas pesado para correr, noção nenhuma de biomecânica. Mas o bichinho da corrida naquele momento me picou. Viajei, comprei meu primeiro Garmin, voltei, comecei a controlar os meus treinos. E aí tinha uma corrida de 5 quilômetros, corrida da Caixa Econômica, pá! Corrida da Associação Beneficente, papapá, tá! Virei um rato de provinhas. E aí eu não treinava mais, eu só competia. Corria 2 vezes na semana, fazia uma provinha no fim de semana. Corria 2 vezes durante a semana, fazia uma provinha no fim de semana. E aquilo foi rolando ali por 2 meses, 3 meses. Quando chegou em 3 meses eu, agora eu já sou o cara. Vou me desafiar mais. E eu já tinha feito umas provinhas de 5 e de 10. Falei, olha, agora eu vou para meia maratona. E vai ter uma maratona aqui em Natal, pertinho de João Pessoa, no dia do meu aniversário, 29 de julho. Vou fazer essa meia maratona da Band. Só teve uma edição dessa prova, essa prova foi um desastre. Vou fazer a minha meia maratona lá, vou estrear na meia. Mas não sei treinar para uma meia maratona. O que é que eu vou fazer? Olha o outro erro aí. Vou pegar uma planilha pronta da internet. Peguei a planilha da internet. Falei, agora eu me consagro. Agora eu vou treinar e vou voar nessa meia maratona. E aí comecei a treinar para meia maratona. E um belo dia, num longão, era um longão com um fartlek dentro do longão. Então você corria, fazia uma parte toda leve, depois você entrava lá no 1 para 1. 1 quilômetro leve, 1 quilômetro forte, 1 quilômetro leve, 1 quilômetro forte.
Só que planilha da internet não tem a menor noção de onde você está treinando. Eu saí aqui pela orla de João Pessoa, subi uma ladeira, que tem aqui a ladeira do Cabo Branco, que dá acesso ao litoral sul de João Pessoa, e fui naquele sobe e desce, para quem conhece a região sabe do que eu estou falando. Na volta, era hora de encaixar esse ritmo forte, e o 1 km forte bateu direitinho na descida da ladeira do Cabo Branco. Vi que era uma descida, era 1 km forte, soltei o pé, desci o mais forte que eu pude. Quando eu cheguei lá embaixo, senti aquela facada na lateral do joelho. Inflamou, mas inflamou lindo a minha banda iliotibial. A partir dali, faltavam 9 quilômetros para eu chegar em casa. E eu fui mancando os 9 quilômetros, sentindo aquela facada na lateral do meu joelho. Resultado, uma semana sem treinar, meia maratona chegando, o que é que eu vou fazer? Vou no médico, correr por ortopedista. Só que tem um outro problema aí. Gente, não dá para ir em médico que não seja especialista em esporte, que pratique o esporte ou que entenda de atleta. Cheguei lá no ortopedista, o que o ortopedista falou? Rapaz, eu acho que a gente vai ter que operar. Operar a banda iliotibial? A gente vai ter que operar. Eu dou um piquezinho aí na lateral dela, onde ela está roçando no osso, pronto, não vai te incomodar mais. Falei, caramba! E aí, obviamente que eu já não era bobo, né, na época. A banda iliotibial, ela estabiliza quadril e joelho, para trabalhar bem certinho. Se eu der um corte na minha banda iliotibial, eu vou desestabilizar tudo, eu nunca mais vou correr na minha vida. Então eu falei, doutor, tem uma outra alternativa? Ele falou, olha, a gente pode fazer uma injeção aí local de corticoide, você vai correr a sua prova. Mas o ideal é operar. Eu falei, não, operar não. Então, bora, manda bala, faz essa injeção aí. Ele fez a injeção e eu fui e estreiei na meia maratona. E eu fiz em 1 hora 39 minutos e 46 segundos. Fui bem, fui super bem na meia maratona. Deve ter uma foto aqui da minha chegada por aqui. Mas assim, eu gostei, fiquei satisfeito. Falei, caramba, fui bem. Cara, já que eu fiz a minha primeira meia, tem várias meias aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu tenho uma viagem em setembro, deixa eu me inscrever em todas. E depois daquela meia maratona, eu me inscrevi em outras 7. Então eram 8 maratonas em 5 meses. Olha a loucura, olha o tamanho da loucura de quem não tinha nenhum ano de corrida ainda. Só que o efeito do corticoide passou e eu voltei a sentir muitas dores. Então, para que vocês tenham uma ideia, depois dessa prova de Natal, eu fui fazer a meia maratona do Rio de Janeiro, aquela que acontece em agosto, a meia maratona internacional, só que cheguei lá com dor no joelho, com dor no tendão de Aquiles. Comprei, olha o outro erro que eu fiz, eu pesando já ali uns 75 quilos, comprei um Ultra Boost. Naquela época, cada Ultra Boost devia pesar uns 500 gramas. E aí o que o médico me falou? Bota uma palmilha dentro, uma palmilha de gel para te dar mais conforto. Aí o bendito tênis ficou pesando quase 1 quilo. E eu me arrastei naquela meia maratona, tinha um retorno lá no aterro do Flamengo para fazer, aquilo não acabava nunca. Resultado, terminei a meia maratona, eu tinha feito 1h39 na primeira. Terminei a meia maratona em 2 horas e 2 minutos lá no Rio. Depois dessa meia maratona eu tive uma viagem para a Suécia. Eu estava trabalhando como professor visitante lá no Instituto Karolinska na Suécia. Falei, beleza, já que eu vou ficar 10 dias aqui, eu vou marcar a meia maratona de Estocolmo. Mas olha que interessante. Uma semana depois tem a meia maratona de Copenhague, no país vizinho. Então eu vou fazer a meia maratona de Estocolmo nesse domingo, no outro domingo eu faço a meia maratona de Copenhague. E me inscrevi e fui. E melhorei, comecei a treinar bem direitinho e tal. Quando foi ali no dia 9 de setembro, eu fiz a meia maratona de Estocolmo. Fiz em 1 hora e 36, bati meu RP, estava melhorando. Falei, caramba, agora eu sou um super-herói. Melhorei muito. Se eu fiz 1h36 aqui, agora eu vou fazer 1h30. Olha a inocência. Agora eu vou fazer 1h30 na meia maratona de Copenhague na semana que vem. Cheguei lá para meia maratona, tirei foto com os pacers, os caras com balão, 4h15, 4h30 de pace. Falei, caramba, hoje é o meu dia, vou segurar. Já na largada, eu saí forte, mesmo assim eu vi os pacers indo embora. Falei, caramba, não é para mim.
E eu totalmente fadigado da meia maratona que eu tinha feito na semana anterior, ainda dolorido, fui vendo meu pace desmanchar ao longo da prova. Terminei a prova me arrastando, saí muito forte, mas ainda consegui fechar em 1h45, deu um chuvão, a pista ficou cheia de granizo, foi uma tempestade mesmo, foi uma meia maratona bem interessante. Foi uma experiência super interessante essa lá de Copenhague. E aí voltei de Copenhague, fiz uma meia em São Paulo em outubro. Também, essa de outubro também estava mal, já estava doendo. Então eu ficava assim, eu melhorava, corria bem, me machucava, voltava. Melhorava, corria bem, me machucava. Mas tinha esse calendário de meias louco para cumprir. Em São Paulo foi o meu pior, porque eu estava com muita dor no meu joelho. Eu corria a prova toda com um sprayzinho e passava o spray no joelho, corria mais um pouquinho, passava o spray no joelho. Quem nunca fez isso, hein? E aí eu terminei essa prova em 2h12. Falei, caramba, foi a minha pior meia maratona. Pera aí, alguma coisa está muito errada. Então não vamos perder a conta. Meia maratona de Natal, meia maratona do Rio, meia maratona de Estocolmo, meia maratona de Copenhague, meia maratona de São Paulo. Já foram 5. Faltavam 3, porque eram 8 meias maratonas. E aí eu fui fazer a meia maratona de Floripa, no final de novembro. E para essa meia maratona eu treinei bem, estava tudo certinho. Eu fui super empolgado para Floripa, não conhecia Floripa. Cheguei em Floripa e consegui correr super bem. Então eu já vinha aprendendo, acho que o meu corpo de tanto apanhar, ele já estava meio que amadurecendo. E aí eu fiz 1h32 em Floripa, foi o meu RP, fiquei super feliz. Depois disso eu fui para Fernando de Noronha no início de dezembro fazer a meia de Noronha, essa era a 7ª meia. E lá em Noronha é bem diferente, né? É uma prova mista, ela é asfalto e trilha, já começa com subidão do caramba. E aí eu fiz 1h49, se eu não me engano, em Noronha, mas Noronha definitivamente não era uma prova para tempo. Faltava a 8ª prova. A 8ª prova eu queria fazer em Pisa, na Itália, mas por algum motivo à época eu desisti da viagem. Então eu acabei ficando em João Pessoa mesmo e treinando e falei, quer saber? Antes do ano acabar, eu vou fazer essa meia maratona aqui na cidade. E aí eu comecei a treinar direitinho, a estudar muito, consumia muito produto de corrida, muitos canais de fora, buscava aprender, estudava, trazia, revisitei a fisiologia, fui tentar entender o que acontecia com o meu corpo para que eu pudesse melhorar, para que aquilo parasse de acontecer. E aí em dezembro, mais perto do finalzinho do ano, ali entre o Natal e Ano Novo, eu falei, eu vou fazer a minha meia maratona aqui em João Pessoa, sozinho. Na madrugada, a minha melhor meia maratona. E eu fiz 1h29min e 40 segundos. Foi a primeira vez que eu quebrei a barreira de 1h30 na meia maratona sozinho. E aí eu parei e falei, cara, agora eu tenho que fazer isso direito. Tenho que treinar certinho, tenho que colocar tudo que eu estou estudando em prática. E aí fechei 2017 com essas 8 meia maratonas e falei, agora eu não vou fazer mais prova nenhuma. Porque em 2018 eu quero fazer uma maratona e eu me inscrevi na Maratona de Porto Alegre em 2018. Mas essa história eu conto numa outra oportunidade para vocês. Então perceberam a quantidade de erros que eu vinha cometendo? Me emocionei logo no início, queria fazer tudo quanto era prova. Aumentava o volume de qualquer jeito, treinava sempre em intensidade forte, querendo melhorar a cada treino. Não estava treinando, estava competindo. Quando você se inscreve em várias provas, praticamente todo final de semana, você não treina, você só compete. Não fazia a menor ideia do que era treinar leve. E por que é que eu me machucava tanto? Porque eu não fazia fortalecimento. Corria com uma biomecânica toda errada, não fazia fisioterapia preventiva. Então a gente aprende. Eu aprendi pela dor ao longo do tempo. Hoje, eu passo para os nossos alunos aqui na assessoria Corrida e Performance todos esses bizus, que eu não li em lugar nenhum, eu vivenciei tudo isso na prática. Eu sempre gosto de falar que eu uso o meu corpo para fazer experiências boas, experiências ruins. Estou fazendo um ciclo bem bacana agora para a Maratona de Tóquio, diferente de tudo que eu já fiz. É uma experiência, eu vou contar essa história para vocês ainda. Mas então todo esse aprendizado me fez trabalhar todas essas habilidades. Então no que é que eu foquei? Eu foquei em melhorar a minha biomecânica, melhorar a minha cadência.
Inseri o fortalecimento, descobri que os meus problemas no joelho eram fraqueza no glúteo médio. E é o glúteo que estabiliza seu joelho para o seu joelho parar de ficar entrando ou saindo, fazendo valgo dinâmico ou varodinâmico. Então tem que trabalhar a musculatura, principalmente do glúteo. Aprendi técnicas para aumentar a minha cadência, para melhorar o meu tempo de contato com o solo, para melhorar a maneira que meu pé tocava o solo. Como eu entrava muito lá na frente, fazendo um overstride com o calcanhar, isso resultava em impacto na minha banda iliotibial, e por isso ela vivia inflamada. Aprendi a importância da fisioterapia, não a fisioterapia para tratar, mas a fisioterapia preventiva, para evitar lesões, para te manter inteiro. Porque se você já machucou, você não treina mais. Entendi que a gente não deve fazer muitas provas. Toda semana nunca. 2 por mês de jeito nenhum. 1 por mês, talvez, dependendo do seu objetivo. Se é meia maratona, umas 3, 4 por ano. Se é maratona, 2 por ano. Tá, professor, mas só está num projeto major, o senhor fez 5 maratonas no ano passado. Fiz e estou pagando o preço até agora. Mas era um projeto, era um desafio, não é meu estilo de vida correr 5 maratonas para performance todo ano. E outra coisa, tá, mas fulano corre uma maratona por dia, fulano corre 30 maratonas por ano. Mas é para performance? Ele explora essa pessoa, explora o potencial máximo dele naquelas provas? Muito provavelmente não. Eu estou falando de correr provas para performance. Tem gente que faz longão de 25, 30 todo final de semana, corre mais do que uma meia todo final de semana. Mas eu estou falando provas para performance, isso tem que ficar bem claro. É você dar o seu tudo, entregar o seu máximo naquela prova, 3, 4 meias por ano, 2 maratonas por ano, tá de bom tamanho. Então eu aprendi tudo isso. E desenvolvi o método de treinamento corrida e performance, que é um método de treinamento baseado em evidências. Tem um componente científico gigante, mas tem também evidências, tem toda essa carga de aprendizado. Então hoje, quando o aluno entra para treinar na assessoria do corrida e performance, já está tudo mastigado para ele, as experiências já foram feitas. Então a gente minimiza todos esses erros e o percentual de alunos que a gente tem com lesão é muito pequenininho, é ínfimo. A pessoa aprende a correr bem, aprende a correr leve, aprende a melhorar na corrida, aprende a treinar VO2, limiar de lactato. Tudo isso culmina com um ganho significativo de performance. Então as pessoas têm ótimas experiências. Poxa, professor, corri uma maratona, fui super bem, terminei inteiraço. Claro, a gente fez tudo direitinho, tudo planejado para não ter mais erro. Se você quer treinar com a gente, vou deixar o QR Code aqui, ó. Nesse cantinho aqui da tela, só apontar o celular, já cai no WhatsApp e você conversa com a gente. Tá? E tem aqui na descrição do vídeo também, logo aqui embaixo. Galera, entreguei um conteúdaço bacana hoje, hein? Foi um bate-papo, passar um pouco da minha experiência, porque quem vê resultado não vê o trajeto, não vê o caminho. E nem sempre o caminho é cheio de arco-íris e borboletas, como a expressão em inglês, rainbows and butterflies. Na verdade, o caminho ele é muito tortuoso, de muita dor, de muito aprendizado, para que a gente não cometa mais determinados erros no futuro, não é isso? Então se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, bora fazer a informação chegar ao maior número de pessoas possível, tá joia? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo carinho, nosso canal tá crescendo, tem muita gente se beneficiando, e se você quer aprender um pouco mais, leia os meus livros, Cérebro do Maratonista e Pilares da Performance Humana. São 2 livros fantásticos que eu escrevi também ao longo dessa jornada, compilando todos esses aprendizados para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Tá joia? Obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Fiquem com Deus. Aguardo vocês aqui ó, no nosso canal Corrida e Performance. Bora!